Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 6, e nós vamos ler alguns versículos. Enquanto você abre a sua Bíblia, que bênção, né? Que Deus nos dá tecnologia, nos dá tempo, nos dá recursos para que a gente possa se deslocar de várias maneiras para estarmos juntos, né? Amém. Ano passado foi assim, foi muito bom, a gente teve essa experiência de fazer aqui em casa, de fazer na casa dos irmãos. Eu acho que esse ano a gente vai fazer em mais casas, viu, Raul, do que a gente fez ano passado. Uhum. Eu lembro que a gente foi na sua casa, foi na casa do Rafael, lembra? E esse ano eu acho que nós vamos estar em 5 casas diferentes. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 6 de Gênesis é bastante emblemático porque ele trata a respeito da corrupção do gênero humano e do fato de que Deus tinha escolhido uma família para ser salva, né? Uma família que ia ser conhecida como aquela família que ia trazer salvação à humanidade. Mesmo que só seria aquela família que ia salvar, ia trazer salvação à humanidade. Então, leia comigo aí a partir do versículo 7, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você conhece a história de Noé, né? Deus escolheu Noé para construir uma arca e para salvar o mundo. E Noé, como um bom agricultor, fez exatamente isso que Deus tinha mandado ele fazer, né? Eu acho bonita a história de Noé, eu gosto bastante desse enredo que a Bíblia nos traz, porque Deus chama Noé para fazer alguma coisa completamente diferente de tudo que já tinha acontecido. A Bíblia vai falar que, por exemplo, não chovia sobre a terra, né? E Deus chama Noé porque avisa Noé que vai mandar uma grande chuva, vai mandar um dilúvio sobre a terra. Então era algo que causava estranheza para todo mundo que ouvia. Era um aviso, era uma profecia que, como a gente pode ver até pelo próprio texto e como as coisas acontecem, que era muito improvável de acontecer. Era muito improvável de que aquilo ali que Deus estava dizendo que aconteceria, acontecesse de verdade. Isso mostra que os homens já não acreditavam mais naquilo que Deus dizia. Já não tinham mais o coração conectado com aquilo que Deus estava falando. Bom, uma história curta, Deus faz exatamente aquilo que disse que faria, né? E você pode entender com isso que a fidelidade de Deus para com a sua palavra foi mantida. Agora, o processo de Noé não foi um processo simples. Não foi um processo tranquilo, né? Super chill, né? Você imagina os anos que ele passou construindo a arca e depois ele passou 7 meses dentro da arca durante o dilúvio. O dilúvio não foram 3 dias. Só de chuva foi 40 dias e 40 noites, né? Só de chuva. A gente está chovendo há uma semana aqui, já tem gente, meu Deus do céu, não para de chover e tal, né? 40 dias e 40 noites de chuva, e chuva torrencial, né? Tudo alagado, tudo subiu. E só Noé sobrevivendo àquela situação. E depois de 7 meses, vivendo no meio de bicho, vivendo no meio de animal, você pode entender que, como qualquer ser humano, os desafios que ele deve ter passado dentro daquele lugar, de convivência, de um monte de coisa, né? Porque Noé achou graça, mas isso não significa que Noé era um homem sem nenhum tipo de humanidade caída, né? Noé era uma pessoa normal. E depois disso, a arca se abre. E aí eles vão para começar uma nova vida. A nossa introdução diz assim: e se fosse você que estivesse começando hoje uma nova etapa na sua vida? Eu sei que muitos de nós estamos, né? Muitos de nós estamos começando uma nova etapa, né? De muitas maneiras isso pode ser verdade para você e para sua família. Pois começar um novo ano, você pode ter mudado recentemente de cidade ou de país, até mesmo ter uma nova resolução para 2023, que significa para muita gente um reinício praticamente completo. Você começa tudo de novo, né? Tem irmãos aqui conosco, com a gente pela internet, que chegou agora, não tem móveis ainda. Estão começando de novo, né? Recentemente chegaram aqui, recentemente se aproximaram daqui, né? Ou pessoas, por exemplo, como eu e a Ana, que faz 1 ano que estamos aqui na Califórnia, né? Ou pessoas, por exemplo, como o Raul, a Clara e a Ana Nete, que estão há 6 anos num país novo, que também é um tempo de início. Ou então novas resoluções que você tomou. A partir de 2023 as coisas vão ser diferentes aqui, ali e além. Que são novidades da vida, que são novas etapas da vida, novas buscas que você está, né?
E por vezes nossa atitude para começar é repleta de desafios que nos convidam a uma avareza oportuna. Olha, já que eu estou começando de novo, então eu preciso tomar cuidado para mim não me expor demais a isso, ou eu não ir com muita sede ao pote aquilo, ou então eu não posso gastar com aquilo que não vai me suprir, vai ter um retorno para mim direto, né? As pessoas tendem, por exemplo, a sugar os recursos. Olha, alguém chega para pedir ajuda, olha, infelizmente agora eu não posso, eu estou recomeçando tudo, eu até tenho um dinheiro guardado, mas esse dinheiro, né? E completamente compreensível que isso aconteça, né? Mas também existe uma nuvem que às vezes pode a avareza querer tomar conta do nosso coração. E é difícil quando a avareza toma conta do coração, né? Isso pode nos impedir, por exemplo, de sermos fiéis a Deus nas nossas finanças e em outras coisas, em outras áreas da vida. Você percebe essas transições da vida? E eu já ouvi falar até pouco tempo atrás, e com muito respeito, a gente não usa o púlpito nem lugar nenhum para mandar recado para ninguém. Isso é uma coisa que a gente tem estudado já no último ano e faz parte do nosso enredo, né? Mas a gente ouve das pessoas se aproximando, olha, agora eu vou ter que trabalhar um pouco mais, vou ter que correr um pouquinho mais atrás, porque eu acabei de chegar, porque isso ou aquilo acabou de acontecer. E como a Bíblia diz, é mister que seja assim, né? É necessário, faz parte do processo que seja assim. Mas algumas vezes isso também é um convite a um esfriamento. Convida a gente a esfriar o coração. Convida a gente a não ser fiel a Deus. Convida a gente a não querer abraçar as coisas de Deus de verdade. Porque o novo processo, quando ele é novo, ele é completo, ele é em todas as áreas. E geralmente a nossa humanidade, ela vai querer negligenciar justamente naquilo onde nós não conseguimos observar de maneira material o retorno direto, que é na área espiritual. Alguns, por exemplo, na área sentimental, e eu posso entrar em outra área aqui para você, quantos filhos, por exemplo, nessas transições não se sentem abandonados pelos pais? Não tem muitos dias que isso aconteceu. A gente estava saindo de um culto e eu recebi uma ligação de um irmão em uma outra cidade, que me ligou reclamando que a filha tinha tinha abraçado uma orientação sexual e aquilo tinha causado um deslumbre nele. Ele ficou assustado como é que aquilo aconteceu, porque ele não havia visto como é que aquilo tinha chance de ter acontecido. Mas conversando com ele, rapidamente a gente chegou à conclusão, eu e ele no telefone, de que depois da vinda dele para cá, houve um abandono do lar por conta do excesso de trabalho. Ele não estava mais presente como pai como ele teve antes. Ele não estava mais atento às necessidades da filha como ele teve antes. Por quê? Porque essa nova fase convida a gente a mergulhar de uma certa maneira em alguns pontos, mas é justamente onde o estudo não vai nos chamar a atenção. Noé também estava recomeçando de novo. E é aqui que a gente entra justamente na oferta de Noé. Porque as transições e as etapas da vida são momentos de grande expectativa, é verdade ou não é? A gente fica tipo assim, uau, o que vai acontecer agora? 2023 chegou e o que vai ser diferente de 2022? Para muita gente vai falar assim, nada, são 12 meses igual foram nos meses passados. É verdade, né? É verdade, são 12 meses iguais foram 12 meses passados, mas 12 meses que você não viveu ainda. 12 meses que você vai estar à mercê de coisas que você não teve no passado ainda. Ache você o que você quiser. Mas então ligando de novo lá da portal do condomínio. E essas transições, você pode imaginar a emoção, os sentimentos da família de Noé quando eles saíram da arca. Você já imaginou como é que estava a terra? Já havia nascido alguma relva, porque a pomba trouxe de volta alguma relva. Mas você já imagina como estava, tipo assim, tudo na novidade ainda pequena, como a relva ainda era completamente pequena ainda, como não tinha nada de... Põe em cima do piano que vai ser melhor. Não havia nada de robusto na vegetação. Era tudo muito novo, tudo muito ainda irrisório, muito sem força, né? E aí descem da arca aquela família, o pai, a mãe, 3 filhos, 3 esposas, sem casa para morar, sem lugar para ir, né? Chegando numa cidade nova. Como é que seria a cabeça deles? Né? Quantas expectativas eles guardavam? Né? O que eles podiam esperar? Como agir? O que, por exemplo, deveria ser diferente? O que eles combinaram entre eles? Olha, nós não podemos fazer aquilo que o pessoal fez no passado. Como é que a gente vai combinar alguma coisa diferente? Isso é importante. Já parou para pensar nisso? Quando você muda de etapa, o que você vai escolher ser diferente?
Se tem uma coisa que eu ouço nos políticos hoje em dia, eu acho isso tremendamente negativo, mas é uma postura política de querer mostrar alguma coisa, né? Eu ouvi esses dias atrás alguém perguntando para o atual presidente americano. O senhor está concorrendo à reeleição, o que o senhor mudaria para a próxima campanha? Nada, tá tudo dando certo. Sério? Sério, tá tudo dando certo, não tem nada que você queria mudar. Não, tá tudo dando certo, tá tudo que eu quis fazer eu fiz, né? Isso é a oposição que quer que eu mude, porque eu tô tendo sucesso no meu governo. Come on. As pessoas não admitem falhas hoje em dia. Admitir falha é alguma coisa que é um retrocesso, ainda mais que seja de maneira pública. E, em certo ponto eu até entendo o político querer fazer isso, porque ele está falando para a base dele, está querendo, né? Mas, gente, a gente não está jogando para a torcida com a nossa própria vida. Nós não estamos jogando para a torcida com a nossa própria vida. Nós precisamos ter um coração quebrantado e entender que nós falhamos. E que existe uma necessidade premente de que a gente mude muita coisa em nós, de que a gente transforme muita coisa em nós. É necessário que a gente entenda isso. Que a gente olhe para uma postura e entenda que ela às vezes precisa de ser, né, transformada de alguma maneira. Por gentileza, meus amigos. Ali, ó, tem um lugar para vocês ali, ó, bonitinho. E a gente fica pensando, né, como é que a gente pode, essa nova etapa da vida, o que a gente pode fazer diferente? Como é que a gente pode andar diferente? Você já imaginou Noé descendo da arca, pensando, meu Deus, o que eu posso fazer diferente que falhou na humanidade, que foi condenada por Deus? O que eu tenho que ver diferente aqui que eu não vivi, que não se vive lá, né? Conversava com alguns amigos esses dias, né? E, por exemplo, tem coisas que, por exemplo, eu não faria isso nem lá e nem aqui. Eu não vou ter coragem de chegar em outro lugar que não é meu e, por exemplo, e querer cometer fraude em um lugar que eu não cometia nem no Brasil, vou fazer aqui agora. Como é que eu vou transformar a minha vida dessa maneira, né? Coisas que a gente coloca no coração que por aqui a gente não passa. Isso aqui a gente não faz, dessa forma a gente não vive. Para que a gente possa ter base e sustentabilidade dessa nova etapa que a gente vai entrar. E Noé tinha isso. Quando ele desceu da arca, né, a Bíblia vai falar lá no capítulo 8 de Gênesis, que então falou a Noé dizendo, sai da tua arca com a tua mulher, teus filhos e as tuas mulheres e os teus filhos. E o primeiro ato registrado de Noé, depois de deixar a arca, é de adoração. A primeira pessoa que Noé se lembrou quando ele saiu da arca foi de Deus. Tinha um monte de coisa para ele fazer. Mas a primeira pessoa que ele se lembrou foi de Deus. Será que a gente tem lembrado de Deus nas transições da nossa vida? Será que a gente tem colocado o Senhor na frente nas transições da nossa vida? Eu tenho uma experiência bem clara com isso nos últimos anos, né? Eu, quando coloquei no coração que queria me entregar à obra de Deus, eu estava com 20 anos de idade, pouco antes de conhecer a Ana, foi mais ou menos nessa idade que a gente se conheceu. Foi mais ou menos nessa idade que a gente se conheceu. Foi em janeiro de 2007 que eu conheci a Ana, né? Então já tem longos aí 16 anos, né, filho? E logo que eu coloquei isso no meu coração, eu fiz algumas decisões e mantive nelas, entendeu? Mantive nessas decisões que eu fiz. E aí o tempo vai passando e você vai, né, pensando em alguma coisa que pode acontecer. Por exemplo, uma bobeira da infantilidade, da nossa imaturidade, que depois a gente vai desenvolver. Quando eu casei, eu falei assim, eu não vou comprar casa. Não vou comprar uma casa, porque eu não sei para onde o ministério vai me mandar. Então, tipo assim, a meu comprar casa não é porque eu não achava a casa justa, uma casa, alguma coisa importante. É porque eu não me importava com aquilo, porque eu tinha colocado que uma hora eu ia ter que sair do lugar onde eu estava morando, porque eu ia ser enviado para algum lugar, então eu não poderia ter uma casa, porque isso ia me atrapalhar, vender, alugar, enfim, né? Bom, o tempo vai passando e a gente vai vivendo, passando por muita dificuldade financeira e muito problema também de acostumar um com o outro e tal. Quando a gente chegou numa fase já mais estabilizada, ela tinha um pouquinho antes da engravidar da Nádia, eu comecei a pensar em casa. Né? Poxa, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, né? Podia comprar uma casa, né? E começamos a procurar casa e tal, e começamos a ver preço de casa, etc. e tal. E eu comecei a colocar o coração nisso. Ver a questão de vou salvar um dinheiro para fazer isso aqui e tudo mais. Coisa absolutamente normal de um homem. Né? Só que enquanto eu fazia isso, o Senhor me chamou a atenção em uma oração. E você vai entender o que eu estou querendo dizer já já.
Enquanto eu orava, Deus falou assim para mim: desistiu de ir para a obra? Você está procurando casa. Entenda, não é ilegítimo procurar casa. O que eu estava dizendo no meu procurar casa, naquele sentido, é que eu já não tinha o mesmo fervor pelas decisões que eu havia tomado mais cedo na minha idade. O meu fervor sobre a obra de Deus tinha mudado. Hoje eu e a Ana falam de comprar casa. A gente já procura de novo, pensa como é que a gente pode fazer para comprar uma casa até em outro lugar, mas a maneira de você enfrentar essa questão mudou. Por quê? Você busca o Senhor primeiro para tomar essas decisões. As etapas novas da vida ainda são um ato de adoração. Eu acho que se você colocar aquele negócio de filtro de linha ali, colocar aí vai ser melhor. Você consegue também. Se você colocar o Senhor na frente, é um ato de adoração e isso funciona. O que Noé faz então? Ele constrói um altar ao Senhor e oferece sacrifícios de animais dele. Essa é a primeira vez na Escritura que se referem à construção de um altar a Deus. A primeira vez que se construiu um altar foi depois do dilúvio. Antes disso se sacrificou a Deus. Abel sacrificou ao Senhor, Caim ofereceu oferta ao Senhor, mas o altar que foi construído foi a primeira vez. Isso é interessante pensar, porque uma nova etapa na vida também demonstra uma nova forma de adoração, um novo tempo de adorar. Uma nova maneira de você observar aquilo que significa a casa de Deus e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? No capítulo anterior, Deus enviou 7 pares, cada um do tipo de pássaro e animais limpos. Esse foi o primeiro indício de que Deus considera alguns animais limpos e outros impuros. A primeira vez que Deus dá indícios de que certos tipos de adoração são aceitos e outras maneiras de se adorar não são. Mas aí que vem o negócio. Apenas os animais limpos poderiam ser usados como oferta de sacrifício. O ato de Noé aqui corresponde à forma mais comum de oferta a Deus. Ele não fez nada, tipo assim, extraordinário. Ele não inventou o carnê de missão. Né? Ele não inventou as 7 ofertas debaixo do rio. Não, ele deu uma oferta para Deus. Ele enfrentou um novo tempo diante do Senhor, fazendo um ato simples de adoração, que era completo. Era vida e era os recursos junto com isso. Essa oferta foi um verdadeiro sacrifício baseado na fé, mesmo não sendo comandada diretamente por Deus. Ele fez isso do ato do coração. E aqui que entra a chave do negócio. Ele passou 7 meses na água. Tinha 2 animais de cada tipo dentro da arca. Os animais de gado, haviam 7 pares de cada um. É muito provável que em 7 meses no mar, você procriar dentro da arca. Isso não tem problema nenhum com isso aí, né? Que eram, talvez alguns já tinham pequeno. Mas mesmo sendo assim, se ele tinha no máximo, 16, 17 animais adultos dentro da arca, 16 ou 18 animais adultos dentro da arca, pensando que sempre estavam em pares. Dos 16, 18 animais adultos, ele oferece 7. Ele oferece 7 para Deus. Poxa, para pensar. Você está recomeçando. Você está começando tudo de novo. Tem que ser sábio com os seus recursos, né? Seja sincero. Você vai... não tem gado, tudo morreu. Não tem relva, não tem nada. E você está recomeçando a sua vida. E a primeira coisa que ele faz é um sacrifício a Deus com 7 animais. Ou seja, Noé entendia no seu coração que o fato dele, da família dele, estar podendo entrar nessa nova fase era mais importante do que os recursos que ele trouxe para a nova fase. Ele sabia que foi Deus que tinha dado a oportunidade, mas ele queria oferecer ao Senhor, que o Senhor se agradasse dele nessa nova oportunidade. Que o Senhor visse a intenção do coração dele de ir além daquilo que eles foram no passado. De mostrar mais compromisso do que aquilo que se mostrou compromisso no passado. De mostrar, Senhor, nós estamos não só compromissados com o Senhor, mas comprometidos com o Senhor. Você sabe a diferença do compromisso para o comprometimento? Eu lembro que eu já contei para os nossos jovens a diferença do compromisso para o comprometimento. E aí se conta numa história, né? O Old MacDonald tinha uma fazenda, não é? E uma vez o Old MacDonald ficou doente. Lembra aquela música? Old MacDonald had a farm. E o velho MacDonald ficou doente. Passou alguns dias no hospital.
Na volta, os animais da fazenda se reuniram para fazer uma festa de boas-vindas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um café da manhã para o nosso patrão, né? Aí a vaquinha chegou e falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu me compromissei com isso aí, eu vou dar o alimento dos meus filhos, né? Vou dar o alimento dos meus filhos, vou dar leite. Aí a galinha falou assim, você se compromissou muito pouco, eu vou além. Eu vou dar os meus filhos. E deu 3 ovos, né? Mas o porquinho se comprometeu no processo, ele falou assim, eu vou dar o bacon. E o bacon era um pedaço dele. O comprometimento e o compromisso são diferentes. O compromisso tem hora, tem lugar e tem assunto. Mas o comprometimento te marca para qualquer lugar, para qualquer hora e para qualquer assunto. Por exemplo, a aliança que você usa no seu dedo de casado é um comprometimento, não só um compromisso. Por quê? Ela diz para qualquer horário, para qualquer assunto, para qualquer lugar que você for, que você tem um comprometimento com outra pessoa. Você está comprometido. Aquele compromisso que você tem aquele assunto, você está comprometido com uma pessoa. Tudo que você fala envolve uma outra pessoa quando você conversa. Tudo que você faz envolve uma outra pessoa quando você conversa. É um comprometimento. É por isso que as alianças são tratadas no testamento, como testamento. Porque o testamento compromete também. Né? Um testamento que você faz entre uma pessoa e outra. Você está comprometido a quando você passar desse estágio para outro, deixar tudo o que você tinha antes para outra pessoa. É um comprometimento. E é justamente isso que Noé faz. Noé fala assim, olha, Senhor, eu tinha até recurso para começar, mas dando essa oferta, agora eu estou comprometido que o Senhor abençoe. Eu podia até testar aqui as minhas habilidades para ser pastor, mas o tanto de coisa que eu sacrifiquei, agora eu estou comprometido que o Senhor coloque a sua mão. Se comprometer com o Senhor vai além do que os compromissos que a gente faz, simplesmente de estar num lugar, de estar num horário. É por isso que a vida cristã, por exemplo, é um comprometimento. Nós estamos falando de primícias. A vida cristã é um comprometimento. Não tem assunto na sua vida, não tem hora na sua vida que não inclui a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E não pode ter. Não pode ser. Você não pode ter um horário onde você fala assim, dá licença, Jesus, aqui o Senhor não fala nada e eu vou entrar nesse... Não tem questões na sua vida a respeito disso. Não tem... Olha, isso aqui não tem nada a ver com Jesus, né? Esse foi o grande problema, por exemplo, naquilo que a gente viveu no Brasil nos últimos meses. As pessoas insistirem com os cristãos que política não tinha nada a ver com a fé deles. E que eles tinham que simplesmente deixar as questões econômicas e financeiras a uma visão secular. E não envolver a sua fé no Senhor Jesus Cristo para fazer o seu voto. Esse problema polarizado que você indica na política, muitas vezes entra na família. Por exemplo, quando você faz parte do corpo de Cristo, as regras que regem a sua vida, elas precisam de ser iguais para o corpo inteiro. Porque é o seguinte, não tem remédio só para circulação no pé. Tem remédio para circulação, que ajuda o pé, que ajuda as mãos. O processo cardiovascular é completo. Não adianta alguma coisa que vai fazer só mal para o dedo. Não, só vai fazer mal para esse dedo aqui. Né? Se a gente fizer isso aqui. Vai afetar o corpo inteiro. A cobra morde a mão e o corpo inteiro sofre com veneno. A cobra morde o pé e o corpo inteiro sofre com veneno. Então nós vamos entender que quando a gente vive em corpo, é necessário que o nosso comprometimento cristão seja igual. A Bíblia tem uma passagem a respeito disso, e eu já vou continuar no nosso estudo para a gente dar uma olhada e passar para frente. Mas a Bíblia tem uma passagem sobre isso, sobre logo depois que eles passam sobre a cidade de Jericó. Lembra disso? Que um tal de Acã, ele acha muito bonito as coisas que tinham dentro lá de Jericó, e ele pega uma capa e pega um negócio de ouro lá, tal, esconde debaixo da casa dele, e trouxe maldição para o arraial inteiro de Israel. Eles perderam uma próxima guerra porque ele escondeu maldição dentro de casa. Então entenda que o corpo, quando anda junto, as nossas famílias estão unidas para andar com o sangue de Jesus. E nessa nova etapa, né, todos nós, varões Noés do Senhor, né, e todas as irmãs, esposas dos Noés, precisamos entender que as nossas casas elas estão unidas pelo sangue de Jesus e nós precisamos estar comprometidos
com aquilo que nós vamos viver para Deus, nessa nova etapa da nossa vida, seja ela qual for. Eu, por exemplo, tenho novas etapas para esse ano, que eu sei que esse ano Deus vai abrir mais congregações, nós vamos precisar de mais obreiros, nós vamos precisar de mais lugares para ir, nós vamos precisar de mais gente disposta, mais líderes. E esse comprometimento que o céu está fazendo conosco, nós precisamos de fazer com o céu também. Entender que isso é uma base que não precisa, isso vai afetar a minha família. Não, não. Isso vai abençoar as nossas famílias. Verdade. Isso vai fazer com que as nossas famílias sejam úteis para Deus. E, meu irmão, quem é útil para Deus tem tudo com Ele. Tem tudo com o Senhor. Se você é útil para o Senhor, você tem tudo com o Senhor. Porque o Senhor ama abençoar aquele que dá com alegria. É isso que a gente vai ver agora. Noé nos ensina que as novas etapas da vida são um tempo de manifestar fé. E que a fé se manifesta desde o invisível para o visível. A fé se crê no coração e se vive do lado de fora. Fé só que crê no coração e não faz nada pro lado de fora não é fé de verdade. Quando você crê no coração, você manifesta. É por isso, por exemplo, que o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. O Paulo fala mais para frente, de uma maneira mais simplificada, com o coração se crê e com a boca se confessa. Né? Mas o confessar com a boca, o confessar dos lábios, é as atitudes que a pessoa tomava. O batismo nas águas significava uma identificação pública de que você cria no Senhor Jesus Cristo. Né? Paulo resume com a confissão da boca, pertinentemente, porque ele compara também a salvação quanto àquilo que o ladrão da cruz fez. Olha, ele é inocente, ele não fez mal nenhum. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele confessa com a boca aquilo que o coração creu. Mas é importante para nós entender que se existe fé, ela se manifesta do lado de fora. Uma fé internalizada, né? Eu tenho Jesus na minha vida e na minha casa e no meu coração. Demonstra nas atitudes. Não, eu obedeço Jesus. Demonstre na obediência àqueles que Jesus levantou. Tem gente que... eu nunca vi num batalhão do exército que fala assim, soldado que fala assim, eu só obedeço o general. Né? Fala isso pro cabo. Se você falar pro sargento, você até consegue passar, mas fala pro cabo pra você ver. O coronel às vezes até dá uma descontada, mas fala isso pro cabo. Cabo é terrível, meu amigo. O pessoal fala bastante de cabo, né? Cabo é terrível, cabo é duro. Não existe isso. Se você faz parte do exército, você respeita a hierarquia. E aqui que às vezes é o problema, né? As pessoas acham que a hierarquia é uma escala de valor. A hierarquia não é uma escala de valor. A hierarquia é uma escala de função. Porque qual que é o problema da hierarquia? O problema da hierarquia é que as pessoas falam assim, por que a tal pessoa, entre aspas, manda em mim, se ela é igual eu? E esse é o grande problema. É que também certas pessoas em hierarquia maior acham que pode mandar nos outros também, né? Mas a gente aprende na Bíblia que a hierarquia é uma questão, principalmente celeste, é uma questão de função. Você tem essa função, eu tenho essa função. A minha função é fazer com que a sua função haja de maneira correta. Então eu vou te dar a tarefa para que a sua função consiga agir. Simples. Não é uma questão de importância, quem é melhor, quem é menor. Quem pode mais ou quem pode menos. É uma questão de ordem do corpo de Cristo. E quando você tem ordem, quando você fala de ordem, você lembra facilmente sobre essa questão daquilo que Noé estava entendendo na sua vida. Ele tinha essa intenção de transformar a sua fé no invisível para o visível. E o altar era o símbolo disso, os animais eram símbolos disso. Mas ele não foi feito de maneira simbólica, ele não pegou, montou um altar e falou assim, Jesus, Senhor, aqui estou sacrificando um animal, e fez uma encenação. Não, ele matou o animal mesmo. Ele mostrou mesmo. Né? Ele não só encenou o que ele cria, ele fez de verdade. Ou seja, ele construiu de verdade. Mas o que acontece de volta, e é onde a gente começa a concluir, é que é interessante. Moisés se manifestou de toda essa maneira aí, fez todo esse enredo, tem todas essas questões aí que você pode observar dentro da manifestação de Noé. Né? Moisés não, Noé, né? Da manifestação de Noé. E Deus, o que fez? Deus ficou inerte? Deus não fez nada? Deus não falou nada? Deus se manifestou. Olha o que está escrito na sua Bíblia aí, ó. Gênesis capítulo 8, versículo 21 ao 22. E o Senhor sentiu o suave cheiro
E o Senhor disse em seu coração. Lembra que a gente falou o que é o coração ontem? O que é o coração? É o centro da personalidade de uma pessoa. É a consciência de uma pessoa. A palavra coração no Novo Testamento, né, é tratado pela palavra psique. Claro que coração se traduz também, o coração de carne, se traduz no grego para cardia. Por isso que vem ataque cardíaco, né? Cardia do coração. Mas a palavra dessa expressão espiritual do coração é chamado no Novo Testamento de psique, que também é tradução para alma, que também é tradução para o espírito do homem. Ou seja, o coração, nesse sentido, é o centro da pessoa. Deus sentiu o suave cheiro e disse no seu coração. Ou seja, ele falou alguma coisa no centro da sua pessoa. É como se Deus fosse: olha, rapaz, gostei disso, vou tomar uma decisão aqui. Isso aqui tá bom, eu vou fazer, a partir desse cheiro, eu vou tomar uma decisão. E qual a decisão que Deus tomou? Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Você está percebendo aqui? Deus não deixou de amaldiçoar a terra. Deus não deixou de amaldiçoar a terra porque o dilúvio acabou. Você está percebendo o que a sua Bíblia está dizendo? Olha, castiguei a terra já, tal, então agora não vou castigar mais. Não, não foi isso. A oferta de Noé moveu o coração de Deus a dizer: não vou mais castigar a terra. Foi a oferta de Noé que fez isso. Não, o dilúvio acabou, tal. Não, não foi isso. A Bíblia diz que quando Deus sente o cheiro da oferta, ele fala assim: quer saber? Não vou mais amaldiçoar a terra. E ele continua dizendo alguma coisa que é muito interessante. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Sabe o que está dizendo aqui? Que o castigo que Deus trouxe pelo dilúvio não mudou o homem. O castigo que Deus trouxe sobre a humanidade no dilúvio não mudou o homem. O homem continua sendo mau. Deus viu isso. O que mudou o juízo de Deus foi a oferta de Noé. Porque a oferta de Noé, a gente vai aprender isso em teologia, vai colocar a gente direto lá, representava Cristo. Uma oferta de justiça, uma oferta de comprometimento completo com aquilo que era a vontade de Deus, que Jesus mostrou. Mas aqui nesse momento, aqui nessa hora, nesse estágio do que a gente está tratando aqui, não é isso que representava. O que representou aqui foi: Deus sentiu o cheiro da oferta e falou: não vou fazer mais. O homem continua sendo mau, mas eu não vou fazer mais desse jeito. Porque ele se comprometeu de uma forma que agradou meu coração. E ele continua dizendo: nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. E aí a promessa: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Enquanto tiver terra, vai ter plantio e vai ter colheita. Vai ter frio e vai ter inverno. Sabe o que Deus estabelece? Fala assim: olha, eu vou fazer o seguinte. Esses termos estão bem claros na nossa mente, né? Vou deixar... Eu esqueci o primeiro termo agora. Eu vou dar estabilidade jurídica para o homem. O homem vai ter estabilidade jurídica agora. Ele vai poder estar num lugar, num ambiente, num estado democrático de direito. Ele vai estar garantido naquilo que é básico para ele viver. Eu vou dar garantias básicas de vida para o homem. O homem pode ficar tranquilo. Que não depender de mim, no que depender de mim, ele tem um ambiente estável para ele viver. Você percebeu o que aconteceu por causa de uma oferta completa, uma oferta de coração, uma oferta comprometida com Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma vida completa comprometida com Deus. Senhor, meu bolso está comprometido com o Senhor, meu trabalho está comprometido com o Senhor, meu horário está comprometido com o Senhor, meus filhos, minha casa, tudo que é meu está comprometido com o Senhor. Tudo que é meu está comprometido com o Senhor. Não é uma parte da minha vida, não é aquele horário que eu escolho. A minha vida está comprometida. Eu acordei 8 horas da manhã, existe um trabalho espiritual da tua parte na minha vida, é o Senhor primeiro. Eu acordei, eu estou uma semana sem trabalhar, apareceu um trabalho, mas o Senhor me deu uma ordem. Você é crente adulto o suficiente para entender e discernir uma coisa da outra.
Mas existe alguma coisa que o Senhor precisa que eu faça, eu estou à disposição do Senhor. Mais uma vez, você é adulto o suficiente para entender. Eu não estou dizendo, meu irmão, olha, você precisa de trabalhar menos. Não estou falando disso. A gente é adulto, né? Estou falando de coisa que vem de Deus mesmo. Aparece alguma coisa do Senhor, a sua vida tem que estar comprometida com Ele. Para que você possa passar por cima das situações e entender que a hora que Deus vai lhe chamar, você tem que estar pronto para aquilo que Deus vai te chamar para fazer. A partir dessa oferta, Deus fala assim, eu vou dar estabilidade para ele. Ele pode ficar tranquilo. Que quando ele botar uma semente no chão, quando ele esperar, será que amanhã vai amanhecer? Vai amanhecer. Fica tranquilo, não é? Amanhã vai ter dia. Puxa, trabalhei tanto hoje, esse dia não acaba. Não, vai chegar a noite, não é? Fica tranquilo. Vai dar a hora certinho, a noite vai chegar. Poxa, passei muito calor. Será que vai ter frio? Vai ter frio, não é? Poxa, está muito frio, será que vai ter calor? Vai ter calor, não é? Fica tranquilo. Vai ter estabilidade para você. Deus vai dar um ambiente estável para você por causa do comprometimento. Entende o que Deus está falando para a gente hoje? Que se você se comprometer com Deus, Deus se compromete em dar vida para você, que você consiga andar por cima dela. A pior coisa que acontece é viver um dia a dia de surpresa e de embaraço o tempo todo. Quando não é um problema é outro, quando não é outro é um. O convite de Deus é o seguinte, se compromete comigo, que eu estabeleço para você. Se compromete comigo, deixa eu sentir o cheiro da sua adoração suave, que eu vou dar um tempo de estabilidade para você. Um tempo que você possa caminhar de verdade, um tempo que você possa viver coisas de verdade. É isso que Deus está chamando a gente nesses dias de primícia para entender que as ofertas que a gente oferece a Deus têm uma envergadura espiritual muito maior do que a gente pensa. Não é simplesmente uma questão de você colocar o dinheiro no bolso, ou então falar, pastor, eu vou lá no culto lá domingo, ou eu vou aparecer num culto de ensino. Não, estabilidade espiritual. Senhor, todos os dias de manhã a tua palavra. Todos os dias à noite, antes de dormir, a tua palavra. Eu vou falar com o Senhor de manhã, eu vou falar com o Senhor à noite. Eu vou passar tempo com Deus. Eu vou me comprometer com o Senhor. Tem uma hora no dia que você não me ligue, que você não fala comigo, porque eu vou estar na presença de Deus. Vida devocional, vida de devoção a Deus. Essa manifestação garantiu a ele algo que perdura até hoje. Todas as vezes que a gente vê um símbolo no céu, que é o arco celeste, a gente lembra que a terra continua até aqui do jeito que é, porque Deus estabeleceu por conta da oferta que Noé deu. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E isso não anulou o arco-íris. Nós estamos vivendo essa estabilidade na natureza por alguma coisa que Deus estabeleceu com Noé lá atrás. Eu não gosto muito disso, eu acho que essa ciência nossa tem muito problema. Mas pergunta aí para os cientistas, somente esses mais novos agora que estão falando, né? Depois de uma era de gelo, que houve um dilúvio mundial, que eles todos concordam hoje que houve um dilúvio mundial, ele fala que esse é o tempo da Terra de maior estabilidade natural. Os cientistas concordam que é o tempo da Terra de maior estabilidade natural sem cataclisma, que a Terra nunca foi tão propícia para a vida quanto é até hoje. A Bíblia nos diz que essa propriedade para a vida veio por conta de uma oferta que Noé fez. Uma oferta. Sem problema. Veio por conta? Sem problema. Veio por conta de uma oferta de Noé. Uma oferta. Não foi uma oferta que ele deu, uma oferta que ele deu, né? Priorizar a Deus nas nossas transições de maneira financeira, econômica, verdadeira, através das nossas emoções, faz Deus cuidar do equilíbrio da nossa vida. Deus dá equilíbrio para nós, né? A nossa conclusão termina assim. Se uma atitude sua pudesse mudar o curso da sua história, já pensou nisso? Se você tomasse uma atitude hoje, uma oferta que você fizesse hoje a Deus, de qualquer cunho, de qualquer espécie, pudesse mudar o curso da sua história, você faria? Se você falar, se você me der isso aqui, eu cuido disso aqui pro resto da sua vida. Tem gente que faz isso de maneira pejorativa, negativa, né? Tem gente que compromete filhos, tem gente que compromete matrimônio. Né? Quantas vezes a gente vê isso aqui nesse país, pessoas comprometem o próprio matrimônio por conta de uma instabilidade. Pessoas comprometem a educação dos filhos, ou comprometem os filhos através da educação por causa de uma instabilidade. Né? Eu, por exemplo, tive a tristeza de conhecer... eu trabalhei 6 anos e 7 meses com os jovens da nossa igreja lá na sede.
e os jovens, adolescentes e juniores trabalhavam juntos. Então, a criança ingressava nos juniores e a liderança dos adolescentes, jovens e juniores era próxima para acompanhar o crescimento até essa pessoa chegar nos jovens, porque passava em 6 anos a gente consegue pegar uma pessoa dos juniores e vai até os jovens, né? Dá tempo certo. Ela começa com 12 e termina com 20. Ou começa com 12 e termina com 18, é esse tempo. Ou então chega com 13 e termina com 19, que já está nos jovens, né? Então a gente conseguiu passar esse estágio todo. E a gente via que alguns pais falavam assim, olha, eu não vou levar o meu filho quarta-feira no ensaio, porque ele joga futebol na escola, ou ele joga basquete na escola, ou ele joga futebol americano, muito futebol americano lá, né? E é o seguinte, e ele não pode perder esse tempo lá e tal, porque a gente está projetando ele, né, para ele um dia ser um esportista e ter uma bolsa de estudos. É válido, acho super válido isso aí, né? Só que nunca tinha tempo para a igreja, porque a prioridade sempre era preparar o filho para a educação, preparar o filho para a escola, preparar o filho para ser alguém dentro da sociedade, né? Hoje, eu conheço, passo vários pela minha cabeça hoje, essas crianças nem estão estudando, nem foram para os times e nem são crentes. Eles comprometeram a salvação dos filhos, comprometeram o caminho de crescimento dos filhos por conta de uma aventura de entender que aquilo ali, a sociedade, a vida social, a vida secular da criança era mais importante. Enquanto em contrapartida tinha um outro, que esse a gente também lembra bem, que o pai não era crente, a mãe crente, trazia o menino para tudo quanto é coisa da igreja. Toda vez o menino estava na igreja. O menino hoje é o líder de um dos departamentos que ele participou dos 3 departamentos, ele participou dos juniores, dos adolescentes e dos jovens. Hoje ele é o líder dos adolescentes, né? Casou há pouco tempo atrás, tem um emprego super bem estabilizado e os patrões dele ajudam ele a pagar a faculdade. Ele estuda hoje. Está terminando a faculdade dele e tal, muito bem postado, muito bem estabilizado financeiramente, já comprou casa dele e é o mais jovem de todos, mais jovem do que aqueles que passaram antes. Porque alguém se comprometeu de colocar, e sabe o que os patrões mais gostam dele? Assim, esse rapaz é muito educado, sempre fala de Deus. Esse menino é um menino puro, esse menino é um menino bom, tem um coração bom. Aquilo que marcou a vida dele é o testemunho que ele dá no Senhor Jesus no dia a dia. Não o fato dele ser uma pessoa bem postada, ou então ter uma boa educação no sentido secular. É justamente o seu comprometimento com o Senhor. Se uma atitude sua pudesse mudar o curso da história, hoje você tem a oportunidade de começar, seja com Cristo ou através de um propósito específico na sua vida. Você pode oferecer algo que de verdade mudará uma circunstância em sua vida e saber que isso vai ficar para sempre marcado na história. Cristo, quando ofereceu a si mesmo como oferta de oblação, ele mudou a vida de todos nós. Quando Jesus se ofereceu, quando ele se entregou por oferta, ele mudou a minha e a sua vida para sempre. Olha o fruto da oferta de Jesus até hoje aqui. Eu e você estamos aqui porque Jesus se ofereceu como oferta. Ele foi lá, eu estou aqui me oferecendo como oferta derramada. Hebreus tem uma expressão que é bem poética assim do tempo dos judeus, né? Ele fala assim: eis aqui, Senhor, venho para cumprir todo o teu querer. Tira o primeiro e estabelece o segundo. É como se o Cristo estivesse clamando ao Pai, o Filho estivesse clamando ao Pai: olha, Senhor, eu vim aqui à terra para cumprir o teu querer. Tira o primeiro conserto. Tira essa questão das ofertas que elas duram apenas 1 ano. E eu estou aqui para ser estabelecido para sempre como uma oferta que nunca vai ser inválida. Estabelece o segundo. Ele fez isso por nós. Ele se estabeleceu. Ele falou assim: olha, essas ofertas até hoje, elas cumpriram um propósito dessa maneira. Eu estou aqui para fazer agora uma oferta diferente. Uma oferta que vai mudar a história. Uma oferta que vai mudar o caminho das pessoas. Jesus se ofereceu assim. Quem sabe hoje não seja um dia da gente fazer um novo compromisso, um novo pacto com Deus. De se oferecer como uma oferta mais excelente. De mudar a maneira como nós enxergamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e mergulharmos de uma maneira mais gloriosa na presença dele. Cristo ofereceu a si mesmo, mudou a vida de todos nós. Dentro de nossas circunstâncias e recomeços, nós também podemos oferecer algo de generoso que pode mudar essa pequena parte da nossa jornada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A gente também pode mudar.
a gente também pode mudar a nossa jornada oferecendo algo de especial para Deus. Amém? Clarinha, eu queria cantar o hino agora. Eu não sei como é que se você quer entregar uma oferta aqui, se você quer fazer depois. A gente tem alguns envelopes ali em cima, fica à vontade para pegar, para marcar o seu. Eu vou marcar com certeza o meu depois também. E nós vamos fazer uma oração agora. Você que está com a gente pela internet, você tem o número do Zé, ele está aí no nosso grupo. Mas mais do que isso, ofereça uma adoração a Deus. Ofereça uma oferta de coração ao Senhor. Sabendo que... A câmera lá em cima. Sabendo que o Senhor, ele está recebendo a sua oferta. Ele recebe a sua oferta. E nessa oferta nós vamos orar pelo mês de março. Você me ajuda, Raul, a gente orar pelo mês de março, em nome de Jesus? Nós vamos orar pelo mês de março. E o mês de março vai ser uma bênção, não simplesmente por causa de alguma coisa que você está colocando na salva, mas algo do seu coração que você está colocando no altar, em nome do Senhor Jesus Cristo.